pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Distrações Literárias e que bom que eu estou aqui mais uma vez com vocês. Hoje o vídeo ele vai ser um pouquinho diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver. O que acontece? Em 2014 eu tive o grande prazer de fazer uma entrevista com o Caco Barcelos. E somente agora eu tive a coragem de publicar esse vídeo, essa entrevista, porque na época que eu fiz o Rota 66, a resenha do Rota 66, digo, né? Eu recebi muitos comentários, assim, no meu canal. Inclusive, alguns comentários eu tive que denunciar, outros eu tive que excluir. E alguns ainda estão lá, porque a gente também não vai tirar completamente o direito da pessoa de se expressar. Mas esses comentários que eu digo que eu tirei, que eu denunciei, eles estavam muito pesados, assim, foram ameaças de morte mesmo em relação a mim e a minha família. Então eu acabei por pensar muito tempo se eu colocaria a entrevista do Caco Barcelos aqui para vocês. Então eu decidi colocar a entrevista, então vocês vão ver que eu tô com o cabelo um pouquinho maior. E foi um momento assim, que o Caco Barcelos ele veio aqui na minha cidade e eu peguei ele meio que no laço. Na verdade, o Caco Barcelos ele veio fazer um trabalho do programa, né? E ele queria me entrevistar devido a uma situação que estava ocorrendo aqui na minha cidade. Na verdade, então, acho que o interesse partiu dele de poder me entrevistar. E aí eu também não podia perder a oportunidade de entrevistá-lo. Porém, quando eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, ele estava com muita pressa porque o voo dele já estava bem em cima da hora, assim, então não foi aquela entrevista que eu gostaria de ter feito, porque conversar com o Caco Barcelos é um privilégio e eu tinha muitas perguntas para fazer para ele, só que, tipo, foram 10 minutinhos só. E eu não tinha uma experiência com câmera, foi aquela coisa bem rápida, sabe? E aí vocês vão ver que parece que o vídeo acaba de uma hora para outra, mas foram 10 minutos gratificantes na minha vida profissional, 10 minutos que eu não vou esquecer. Caco Barcelos é uma gracinha de pessoa, ele é muito assim, muito simples, sabe? A gente pensa que essas pessoas elas não são acessíveis, mas ele foi muito generoso com nós repórteres aqui da região, aqui da cidade onde eu moro. Muito colega, sabe? Ele é repórter como a gente mesmo. E então assim, foi muito gratificante, muito bom, muito gostoso conversar com o Caco Barcelos. Mesmo que foram 10 minutos assim, ele estava super apressado, mas ele foi muito elegante e não me deixou de dar entrevista. E eu usei essa entrevista num trabalho acadêmico na faculdade, mas eu não publiquei aqui pelo motivo que eu já disse. Então vamos lá, eu espero que vocês gostem. Então eu vou conversar aqui com muito orgulho, né, e honra o Caco Barcelos, o qual eu faço um trabalho na faculdade do livro Rota 66, e eu tive essa oportunidade de te entrevistar, Caco. Estou lendo o livro, ainda não acabei, e estou assim, muito espantada mesmo com tudo aquilo que você descobriu. Eu queria te perguntar como foi escrever o Rota, escrever sobre a polícia que mata. Bom, eu acho que é um trabalho que seguramente faz parte assim, de um bom pedaço da minha vida. Acho que eu comecei a escrevê-lo, não tenho certeza, foi em 1989, a apuração começou muito antes, acabei de escrever em 92. Eu fui para a máquina, melhor, eu fui para o computador em 89, 90. Mas eu comecei a escrevê-lo seguramente quando eu tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade. Isso está na minha cabeça desde a minha infância, tudo aquilo que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. E eu era testemunha, na verdade eu vivia muito de perto a perseguição que os pobres sofriam na minha cidade, no meu bairro. Sofreu por parte da polícia civil, da polícia militar. Então, desde muito cedo, eu observava aquela forma de injustiça brutal, porque no meu bairro tinha, evidentemente, alguns delinquentes, alguns marginais, alguns ladrõezinhos, mas a maior parte do bairro era formada por gente trabalhadora, gente muito dedicada, assim como era a minha família, e todos eram perseguidos da mesma maneira.
Então cedo eu aprendi isso, que a polícia no Brasil, ela parece que existe para proteger o patrimônio de quem tem privilégios na sociedade e para perseguir quem não tem esse privilégio. Então por isso eu acho que eu comecei a escrever quando eu era criança ainda. E quando eu virei repórter, aí eu deixei de ser o perseguido e virei testemunha da perseguição por conta do ofício. Então continuei vivendo essas histórias de outra maneira, num outro lado. E por escrever o Rota, outros livros também veio o Abusado, você sofreu tipo de perseguição? Você criou inimigos dentro dessa sua trajetória? Eu não criei, não acho que sejam meus inimigos, porque eu não peço, meu livro não pede punição para ninguém. Meu livro é o resultado de uma grande investigação focada no drama das vítimas. Se é possível sintetizar numa frase, é um apelo para que parem de matar. Porque se matar fosse bom, São Paulo seria um paraíso, dada a quantidade de pessoas que foram mortas pela polícia em São Paulo. E as coisas relacionadas à segurança na cidade só pioraram. Porque quando existe polícia que mata, quando existe polícia violenta, que não respeita a Constituição, no nosso caso, o Brasil é radicalmente contra a pena de morte, ela só contribui para mais violência. Se a violência fosse boa, a cidade seria maravilhosa. E não é. E ela é muito violenta por conta de existir também polícia muito violenta. É claro que a culpa não é só da polícia pela violência, mas é um componente muito grave e muito importante que explica a violência em São Paulo, é a existência de uma polícia extremamente violenta, das mais violentas do mundo. E o que você acha que esse trabalho do Rota representou para o jornalismo investigativo como um todo? Você acha que não sei te dizer. Às vezes eu encontro colegas na rua que disseram que se inspiraram no Rota para fazer o trabalho deles. Há alguns exemplos também de outros trabalhos feitos a partir do Rota, bem interessantes, não só no jornalismo. O pessoal do Ministério Público realizou alguns trabalhos inspirados naquela pesquisa do Rota. Várias ONGs de defesa de direitos humanos também se inspiraram ali para dar continuidade à pesquisa. Acho que faria de novo, acho que valeu a pena. Embora o meu maior desejo, até por ingenuidade, eu achava que a denúncia do Rota fosse levar à conclusão de que eles próprios, os matadores, diriam: não vale realmente a pena matar. Eu tinha essa esperança. Vamos parar com isso. E o livro traz informações para os matadores, inclusive, mostrando que é um absurdo, é um contrassenso, é uma brutal injustiça. Eu tinha essa esperança de convencê-los a parar, mas não foi o que aconteceu, infelizmente. A tropa de elite número 1 do Brasil é a Rota, e ela gerou vários filhos, coisa que eu não imaginava que fosse acontecer. Ingenuamente eu achava que não haveria mais tropa de elite no Brasil, mas só elas se reproduziram. Qual é a avaliação que você faz daquele tempo para os dias de hoje? Você acha que melhorou, continuou? Não, as coisas pioraram muito. Pioraram? Muito, muito. E antes a Rota era praticamente a única tropa de elite que havia no Brasil, atuante assim, deliberadamente pegando dinheiro público para matar pobres e negros. E depois deles, depois da existência da Rota, do Rota 66, surgiram outras tropas de elite em vários estados da federação, fazendo exatamente a mesma coisa, pegando dinheiro público para matar filhos de trabalhadores de baixa renda, negros principalmente, às vezes com suspeita de ser um criminoso. A maior parte nem suspeita, basta uma simples postura na rua, que é pobre, é negro, então para a gente é um potencial criminoso. Mas, caso a gente prove depois que não é trabalhador, melhor, que não é um delinquente, não é um marginal, a gente queima os documentos, apresenta para a imprensa como um bandido não identificado,
A imprensa, em geral, acredita nisso e reproduz esse relato oficial. E a sociedade fica acreditando que nós estamos matando delinquentes. Ô Caco, um detalhe do seu livro que eu achei muito interessante é a questão de... Hoje a gente vê os repórteres que estão iniciando, jornalistas que estão iniciando, certo receio de ir ao IML. Você ficou anos no IML para colher, fazer um banco de dados. Receio de ir ao Instituto Médico Legal. As pessoas ficam com medo porque ali tem mortos, tem corpos de diversas situações. Então o que a gente vê hoje... Não é uma coisa agradável, né? Não é agradável. Como que foi para você? Mas medo não se justifica, porque ali... Aliás, tem gente pessoas... morta, né? Mas como foi para você trabalhar anos naquele ambiente? É um sacrifício muito grande, porque imagina uma sexta-feira à noite. Hoje, por acaso, é uma sexta-feira. Eu estava trabalhando na televisão já, com jornadas de 12, 13, 14 horas de trabalho. E no final da jornada, o que eu fazia? Ir para casa descansar, ou ir dançar, né, me divertir, jogar futebol, ia para o Instituto Médico Legal, fazer plantão, esperando que o parente chegasse ali e identificasse alguém morto. Isso é muito desagradável esse trabalho, mas fundamental. Foi dessa maneira que eu comecei a identificar centenas das vítimas da rota. É essencial. Eu não pensava que ali tem cadáveres, ali tem mau cheiro, ali tem tristeza, tem drama, mas ali tinha, para mim, a fonte da verdade. Né? A minha pesquisa estava ali. Quando chegava uma mulher, e é uma tarefa das mulheres, né? Os homens não fazem isso. Quando uma senhora chegava ali e começava a chorar, ao saber que o filho estava lá, ou o marido estava lá, ou um parente estava lá, e a gente se aproximava dessa senhora e perguntava: é seu parente? É meu parente. Ela pode nos fornecer seu endereço? Se ela fornecia, no dia seguinte a gente ia até a casa dela e começava a partir disso a nossa investigação, provando que ali não tinha havido um tiroteio, que a pessoa não estava ali por ter sido alguém que enfrentou a polícia, e sim alguém que foi morta provavelmente de joelhos com a mão na cabeça. Tantos anos na polícia, no policial, na reportagem investigativa, Caco, você tem medo, paranoias, medo de levar um tiro, por exemplo? Não, eu tenho medo sim, porque a gente é um dos países mais violentos do mundo. Não só porque tem uma polícia extremamente violenta. Aliás, os policiais não são os cidadãos mais violentos no Brasil. Nem os marginais são os mais violentos. Os mais violentos no Brasil são pessoas que nem você, que nem eu, pessoas que trabalham, pessoas que são religiosas, pessoas que têm emprego, que têm, enfim, pessoas comuns, né? O chamado cidadão de bem, né? Os conservadores falam assim. São os que mais matam. Por isso eu tenho muito medo. Porque no trânsito, se você é fechado no trânsito, pode gerar uma discussão e uma morte, uma cena de ciúme, desavença entre sociedades, por exemplo. Então, é uma sociedade muito tumultuada, né? Tem um problema muito sério de caráter. Mas não é pelo meu trabalho que eu tenho medo, porque no meu trabalho eu estou sempre atrás de pessoas que são vítimas de violência. E as vítimas sempre nos tratam muito bem. O meu medo é do cidadão brasileiro que eu sou num país que é extremamente violento. Você tem fixação para assuntos policiais? Não, nunca tive. Os assuntos são de injustiça, não assuntos policiais. Eu não frequento delegacia de polícia, não tenho fonte policial, não tenho fonte... Minhas fontes são as pessoas simples, os brasileiros mais esquecidos. Isso é o que eu frequento desde sempre. Delegacia de polícia, muito pouco. Caco, como Mas os assuntos têm relação com a polícia, né? Porque tem relação com a violência. Mas o meu foco sempre é a vítima.